eu e você, onde estávamos na crucificação? Talvez você diga: quem, eu? Pastor, nem vivo eu era. Quando crucificaram Jesus, nem vivo eu era. Pois é, Deus, Ele me deu autoridade e autonomia para te levar lá, naquele dia, te mostrar o lugar que você está. Inclusive o Espírito Santo falou comigo e me levou lá, para mostrar no lugar que eu estava. E eu estava na mesma posição que você. Você estava na mesma posição que eu, no dia da crucificação. E hoje, pastor? Hoje eu não sei. Eu sei onde eu estou hoje. Agora, onde você está é algo que você tem que se analisar, né? E dizer para você mesmo: onde eu estou hoje? Porque no dia da crucificação nós vamos voltar lá agora. E olha o que está dizendo. Lucas 23, 33. Versículo de número 33. Está dizendo assim, ó: e quando chegaram a um lugar chamado La Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então, crucificaram Jesus e tinha dois malfeitores. Alguns chamam de os ladrões da cruz. A Bíblia fala malfeitores. E onde eles estavam? Um à direita e o outro à esquerda. E onde eu estava aí? Porque o Senhor falou que eu estava lá. Inclusive o Senhor falou que estava também. Então nós estávamos lá. Sabe onde você estava? Sabe onde eu estava? Sabe aonde nós estávamos naquele dia, naquele momento? Ou à direita ou à esquerda. Pastor, misericórdia, tem misericórdia da minha alma. Eu e você, nós estávamos ou à direita ou à esquerda. Porque a direita tinha um malfeitor, a esquerda tinha outro malfeitor. Mas quando nós vamos entender as Escrituras, nós vamos ver que eram verdadeiramente dois homens que tinham lá os seus pecados, as suas dívidas na época, e estavam sendo julgados e condenados por atos que eles tinham praticado. Só que a Bíblia declara que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Se nós formos analisar, nós estávamos em cada um daqueles malfeitores, porque era a nossa posição naquele dia. Não tinha posição, entre aspas, de salvo para mim e para você. Para mim e para você, antes de Jesus morrer, e para a humanidade. Não tinha reconciliação com Deus. E quando nós entendemos isso, nós até tiramos um pouco da responsabilidade ou irresponsabilidade daqueles pecadores na cruz e entendemos qual era a nossa irresponsabilidade naquela época, ou a humanidade daquela época, e qual é a nossa responsabilidade nos dias de hoje. Porque Jesus estava na cruz inocente, mas morrendo por mim e morrendo por você. Então quem eram os malfeitores? O que estava à direita, o que estava à esquerda. Pois é, eu e você também éramos. Nós também éramos. E a Bíblia vai declarar isso. Quando você for para as Escrituras fazer um estudo, você vai ver que a Bíblia vai declarar isso. Eu quero que você marque aqui que nós vamos voltar aí. Romanos, capítulo de número 5. Misericórdia, vim para a igreja hoje para o pastor falar que eu estava lá, que eu era um malfeitor. Foi por causa dos seus pecados, por causa dos meus, dos nossos e de toda a humanidade. E muitos têm a mania de julgar o bandido na cruz, tanto da direita quanto da esquerda, tanto que se arrependeu como aquele que blasfemou. Mas naquela época nós estávamos na mesma posição, mesmo sem ter nascido, pastor. Pois é, quando você tem esse entendimento hoje, você valoriza o que Jesus fez antes de você nascer. Romanos, capítulo de número 5. Olha o verso 8 que está dizendo:
Posso ler? Amém? Então vou ler, olha o que está dizendo, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então analisa, Cristo morreu por mim, por você, por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tinha um lugar do lado direito? Que era um pecador que estava lá, você tinha? Não, pastor, mas aquele lá era bandido, era ladrão, nunca roubei ninguém. Não existe pecadinho e nem pecado é pecado. E Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Tinha um lugarzinho para mim naquela época do lado direito? Tinha um lugarzinho para mim naquela época do lado esquerdo? Para quem eu era, tinha. Para quem eu era, tinha. E mesmo depois, pastor, de Jesus morrer por mim, continua dessa forma? Continua, porque tem alguns requisitos para que a gente possa sair ou da direita ou da esquerda. E para onde eu vou, pastor? Saindo da direita ou da esquerda? Porque o lado não importa, os dois lados estavam pecadores. Que era um lado que eu poderia estar, você poderia estar. E naquele dia, pessoalmente, analisando a nossa vida, nós estávamos lá, porque antes de conhecer Jesus era meu lugar. Onde era o lugar do Senhor, pastor? Como malfeitor, ou do lado direito ou do lado esquerdo, aí independe. Eu era o malfeitor, eu não reconhecia Jesus, eu era o malfeitor, e acabou. Era lá que eu estava. E Deus falou muito comigo nesta tarde acerca disso. Às vezes nós apontamos os ladrões na cruz, o que se arrepende, falamos do que blasfemou, mas ali era o nosso lugar. Mas para a glória de Deus, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles saíram da direita, saíram da esquerda e vieram para o centro. Que centro? O centro é Jesus. Diga a glória a Deus. Jesus tirou daquela posição para nos colocar no lugar onde Ele está. Mas olha, pastor, não é bem assim não. Bom, vamos continuar lendo as Escrituras. Eu vou ler de novo aqui o 8, tá? Está dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda logo mais, agora, sendo justificados pelo quê? Pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ele é o caminho, só por Ele haverá salvação. E aí nós vamos voltar lá no texto em que nós começamos a ler falando da crucificação, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses homens, esses malfeitores. Vamos falar um pouquinho da crucificação aqui, mas focados nesses dois homens. E um, por causa de suas atitudes, perdeu a oportunidade de sair do lugar de condenação que estava para estar com Jesus. E o outro aproveitou a oportunidade. E é o que está acontecendo aí nos dias de hoje. Mesmo de depois de mais de 2000 anos atrás, tem pessoas tomando as mesmas atitudes. Tem pessoas que você fala, hoje é sexta-feira santa, o que representa este dia? De acordo com o nosso calendário, a pessoa vai falar, não, isso aí representa a morte de Jesus. É um dia santo. É um dia que nós lembramos que Jesus morreu por nós. Você fala, mas Jesus morreu por você? Sim, por mim, por todos nós. Mas aí você pergunta, mas você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí já começa a virar coisa de crente. Aí já começa a virar coisa de religião. Mas não é religião, é a palavra. Não é coisa de crente, não é coisa de religião, é a palavra nos instrui a isso. Aqueles que aceitarem o Senhor Jesus, aqueles que creem em Jesus, esses têm o poder, porque foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. É só por Jesus que você pode ser chamado filho de Deus. Mas o que nós aprendemos desde a nossa infância é o quê?
Ah, deixa eu também sou filho de Deus. Criatura é uma coisa, filho é outra. Vamos voltar no Evangelho de Lucas. Lucas 23. Você já sabe onde você estava na crucificação, né? Isso vai fazer a diferença, pastor? Eu saber onde eu estava? Vai para conhecimento, para entendimento. Então o que vai fazer a diferença hoje? É saber onde eu estou. Agora, hoje, nesse momento. Diga glória a Deus. Eu sei onde eu estava, mas o que vai mudar a minha vida é o que, pastor? Saber onde eu estou agora. Neste momento que Deus está falando conosco através dessa palavra. Lucas 23, olha aí do 34 ao 38, depois nós entramos no 39, no mesmo assunto. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que. Veja que Jesus, mesmo pendurado na cruz, o propósito era perdoar. Para que, quando alguém se arrepender, chegasse diante do Pai pedindo perdão, estivessem perdoados estão seus pecados. Olha que coisa, a porta da salvação aberta, né? Aí está dizendo: e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aí está dizendo 36. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti. 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora, olha onde nós vamos entrar, versículo de número 39. Está dizendo: e um dos malfeitores que estavam blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um dos malfeitores começou a blasfemar e dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Essa foi a atitude que um dos malfeitores tomaram. Um deles decidiu não reconhecer Jesus como Senhor e começou a zombar e blasfemar. Mas a escolha foi de quem? Dele. Irmãos, aprenda uma coisa: Jesus, ele sempre vai deixar-nos escolher. Ele vai nos instruir, vai na palavra, vai mostrar o caminho, vai, mas a decisão sempre vai ser minha, sempre vai ser sua. Quando você vê alguém crente, irmão, e crente às vezes tem essa mania, tá? De ficar esfregando os outros: você tem que aceitar Jesus, você tem que não sei o quê, você tem que não ser cuidado. Não é por força nem por violência. A Bíblia diz: é pelo Espírito. Então, se é pelo Espírito, irmão, não se mexe. Faz a sua parte, entrega o que Deus mandou entregar e sai andando, amém? Porque quem convence o homem do pecado, o ser humano do pecado, é o Espírito Santo. Então não adianta. Se Deus não falar para a pessoa, que muitas das vezes Deus já falou e a pessoa não obedece a Deus, você acha que ela vai obedecer você? Você acha que vai obedecer pastor, vai obedecer pastora, vai obedecer homem? Não vai. Então não é bem isso. Eles tinham a oportunidade. O Senhor Jesus estava entre eles. O Senhor Jesus estava no centro. Um preferiu blasfemar. E desculpa, irmãos, hoje está mais fácil ouvir o Evangelho do que antigamente. Hoje Jesus está mais nítido do que antigamente. E alguns escolhem blasfemar. Nós estamos vendo isso aí, até mesmo dentro das igrejas. Tem pessoas em cima dos altares, pegando o microfone, e ao invés de pregar o Evangelho, blasfemam. Tem pessoas no meio da igreja, dos crentes, blasfemam, não reconhecem o senhorio de Jesus, o que o Senhor Jesus estava fazendo naquele momento. Mas olha o que diz o 40. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma. 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. Nós não podemos mudar, não temos esse direito, amém? Mas cabia uma palavra maravilhosa aqui, quando este homem fala, ao invés dele dizer assim, ó: e nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o que os nossos feitos. Se no lugar de feitos ele tivesse dito os nossos pecados. Nós estamos recebendo de acordo com os nossos pecados, de acordo com o que fizemos de errado. Aí ele diz, mas esse nem o mal fez. Pastor, qual é o primeiro papel de um homem que eu falo? Não é no masculino não, tá? Estou dizendo ser humano. O primeiro papel de um ser humano para ele entrar na salvação é ele entender que a culpa é dele, sempre foi dele e foi dele. E Jesus, inocente, não merecia ter passado pelo que passou. Quem merecia era eu. E um destes malfeitores entenderam isso. E de lá para cá, muitos malfeitores, como eu e como muitos que estão aqui nesta noite, que éramos sim malfeitores ali atrás, entendemos isso. Só que quando nós entendemos isso, mesmo pendurados em um lugar de condenação, o Senhor Jesus nos trouxe para a sua luz e para a sua salvação. Diga glória a Deus. Eu estava pendurado num lugar de condenação. Não sei te dizer se à direita ou à esquerda, mas isso pouco importa agora. Eu só sei que lá eu estava. E quando eu olhei para Jesus, eu não consegui blasfemar. Eu consegui enxergar nele inocência. E a cada instante que eu olhava para ele, mais sujo eu me sentia, mais podre eu me sentia, e mais puro ele ficava diante de mim. Até eu entender: o pecador sou eu, o podre sou eu, o sujo sou eu. E eu reconheci que não era para ele estar lá, que se fosse dos dias da minha sujeira, da minha podreira, era eu. E aí eu reconheci ele como Senhor. Pastor, mas o senhor estava pendurado? Estava. E o que mudou? Reconhecer ele como Senhor. E aí ele tirou eu da posição que eu estava e me trouxe para onde ele haveria de estar. Mostra na Bíblia. Vamos continuar então. Vamos lá. Eu vou ler de novo o 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal, ou seja, o culpado somos nós. Ele sempre foi inocente. Aí está dizendo o 42. E disse a Jesus. Disse o quê? Senhor. Olha essa vírgula aí. O que ele disse para Jesus? Senhor. O que ele disse para Jesus? Senhor. Ele não poderia mais ficar no lugar de condenação, reconhecendo Jesus como Senhor. Diga glória a Deus. Se você estiver aqui hoje, você ainda estiver em lugar de condenação, você sai daqui hoje, ainda neste lugar, ainda pendurado, ou à direita ou à esquerda, se você quiser. Porque aqueles que entendem que Jesus sempre foi inocente, puro, sem pecados, e foi para a cruz por causa de mim, por causa de você, e que a sujeira que ele levou era minha, era sua. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver ele inocente e nós culpados, até enxergarmos ele como Senhor e aceitarmos ele como Senhor. Porque a partir daí até eu e você já saímos dessa posição e viemos para a luz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a condenação é para quem quer. Está explícito, está nítido. E ele reconheceu Jesus como Senhor, 42, e disse a Jesus: Senhor. Já reconheceu como Senhor. Aí ó, lembra-te de mim quando entrares aonde? Quando entrares teu reino. Outra coisa, se a pessoa estiver pendurada na condenação, seja à direita ou à esquerda, ela não reconhecer Jesus como Senhor e não tiver um anseio pelo reino, esquece, vai padecer, vai sofrer, infelizmente. Mas ele reconhece Jesus como Senhor e tem o desejo de estar onde Jesus estava. Eu não vou me alongar muito mais aqui no texto. O próximo versículo
Meu Deus do céu. 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Quando? Hoje. Aceitei hoje, estou com Ele hoje. Aceitei hoje, reconheci como Senhor hoje. Aceitei hoje. A partir deste momento, reconheci que Ele é Senhor. Aceitei Ele na minha vida. É automático. Ele me tirou do lugar de condenação e me trouxe para onde Ele está. Diga a glória. Mas sabe o que me entristece? É que tem pessoas que falam: ai, Jesus morreu por mim, eu creio. Mas não se arrependem dos pecados. Não entendem que Jesus morreu por mim, por você, por nós. Não tem arrependimento. Sem arrependimento, traduzindo, não tem perdão. Não reconhece Jesus como Senhor. Eu estava falando com a minha esposa, Deus começou a falar comigo ali dentro, eu tremi as mãos assim, antes de vir pregar. O mais triste de tudo, eu até anotei isso aqui depois para guardar o que Deus falou comigo. Deus falou comigo: tem gente que ainda estão pendurados lá no Calvário, espiritualmente falando, no lugar de condenação, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque não se arrependem dos pecados e ainda não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. E aí acaba sofrendo, e é como se estivesse pendurado, seja à esquerda ou seja à direita. Mas ainda está lá, pendurado. Aí talvez você está aqui e o diabo ainda tenta te enganar. Fala: mas você, tudo que você faz, sujo do jeito que você é, pobre do jeito que você é, errado do jeito que você é, porque o diabo ele pega pesado, né? Quando é para contar, o bicho pega pesado. É por isso que minha mãe falava: é o bicho ruim. Para não falar o nome, ela falava: é o bicho ruim. É o bicho ruim mesmo. Pega pesado, porque aponta. E aponta com força. Só que preste bem atenção. Para quem está disposto a reconhecer o erro, o pecado, se arrepender e aceitar Jesus como Senhor, não dá nem tempo do diabo te apontar. Porque enquanto um gritava lá: ah, não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, o outro já estava falando: ele é inocente. São atitudes e posicionamentos diante de Deus, diante de Jesus. Você sabia que para Jesus não importa o que você fez há meia hora atrás, se você errou, se você pecou meia hora atrás, você está ouvindo essa palavra e Ele está de braços abertos para te aceitar. Mas você precisa saber que você errou, se arrepender do seu erro e reconhecer que Ele é Senhor. Senão você fica pendurado. Você fica pendurado na cruz da condenação por resto dos seus dias e morre sem Ele. Ainda vai para o inferno. Mas pastor, esse negócio de ir para o inferno é muito forte. Não, irmãos. Só é você analisar, que coisa linda. A porta do reino está assim para nós. Nós sabemos que a porta do céu, do reino, é estreita, né? Não é estreita? Ela é estreita. Mas se você fizer uma análise, irmãos, é estreita depois que você decide entrar. O convite é amplo. O convite é amplo. Jesus está assim, ó, a todo instante. Deus está usando alguém a todo instante para nos aproximar dele, para nos levar para perto dele. O diabo tem suas ferramentas aí, pastor. Tem os seus homens e suas mulheres aí, tem. Mas Deus tem muita gente nessa terra sendo usado para te mostrar o caminho, para nos mostrar o caminho. Mas infelizmente tem pessoas que passam dias e dias e dias e até vêm à igreja, e até ouvem pregações, e até sentem arrepios, mas ainda não aceitaram Jesus como Senhor, não entregaram a vida para Jesus. E ao invés de chegar diante de Deus, não é diante de pastor não, tá? Se confessar para pastor não, é chegar diante de Deus e reconhecer os pecados, confessar, se arrepender, pedir perdão e sair dessa zona de condenação, fica bobeando. O lugar de condenação
a direita e a esquerda é o lugar que nós estávamos naquele dia. Agora você pode, com todo carinho, todo temor, falar com uma pessoa perto de você aí, no dia da crucificação, nós estávamos lá. Não sei se é a direita ou a esquerda, mas hoje eu mesmo estou lá porque Jesus me tirou de lá. Diga glória a Deus. Jesus me tirou de lá. Agora eu vou falar para você não ficar mal com o seu irmão aí do seu lado, tá? Amém? Posso falar? Agora, se você quiser continuar, é você que diz. Ele me tirou de lá. E aí, para encerrar, para você ver o propósito de Deus como é lindo para nós, vamos no Evangelho de João 14, vamos? Pastor, eu estava lá, estava não, pastor, não tinha nem nascido, estava. Estava sim. E o senhor? Eu estava também. Ah, então eu era sujo, era. E o senhor? Eu também era. Eu acho que ainda mais que você, sei lá. A medida eu não sei, né? Evangelho de João, capítulo 14. Os 3 primeiros versículos só. Todos acharam? Amém. Ó, Senhor Jesus dizendo, aqui o Senhor estava falando com os discípulos. Quem eram os discípulos, pastor? Era um povo que já tinha aceitado a Jesus como Senhor. Era um povo que, talvez até como Pedro, que é tão julgado, né? Com muitos crentes. No momento da morte, da entrega ali, ele não entendeu muito bem. Acabou escorregando, caindo, mas depois voltou. Se tornou um grande homem de Deus. Mas olha o que Jesus está ensinando para eles. Jesus está dizendo assim, ó, não se turbe o vosso. Aí ele está dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Aí ele está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos. Aí o que eu acho lindo, e nós vamos encerrar aqui, é esses 3 aqui, ó. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo, eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. Você não vai ficar pendurado, nem à direita nem à esquerda. O que eu tenho para você não é um lugar de condenação. O que eu tenho para você é que onde eu estiver, você vai estar. Só que ele diz o que no primeiro versículo? Não se turbe o vosso. Crede em quem? E também acabou. O que um dos malfeitores na cruz, um deles, fez para a perdição? Não creu, deixou de crer, blasfemou, zombou. E o outro que Jesus tirou de lá da cruz da condenação e disse para ele, ainda hoje estarás comigo estarás com quem? Eu vou te tirar dessa situação aí que você está, desse lugar de condenação, e vou te trazer para comigo, para um lugar de condenação, um lugar de glória, o reino de Deus, o reino do meu Pai. Glória a Deus. O que teve que acontecer para nós hoje nos colocarmos nessa posição? Um teve que ser condenado e o outro salvo. Mas analise uma coisa, os dois estavam condenados, até um reconhecer que era pecador, que era falho, e olhou para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e começou a olhar para o reino. Independente da forma que você chegou aqui, se você chegou aqui salvo, continue na sua posição. Mas se você chegou aqui talvez acusado por Satanás, nem você tem certeza da sua salvação, Deus está te dando uma oportunidade hoje para você
você dizer: estou descendo da cruz da condenação, é meu Senhor que está me tirando. É Ele quem está fazendo. E eu vou estar aonde Ele escreveu. Essa é a palavra de hoje. Talvez você esperava algo melancólico acerca da morte de Jesus, mas Deus falou comigo que se não todos, mas a grande maioria que estaria aqui nesta noite já tem um pouco de conhecimento pela morte de Jesus e precisava se colocar em uma posição diferente muitas das vezes do que alguns crentes estão vivendo e andando como religiosos. Nós temos que parar de viver religião e viver Cristo, viver Jesus, viver a palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar mais com você através dessa palavra. Se quiser chegar em casa, ler, estudar mais, pode ir para cima, que Deus é contigo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.